Olá, tudo bem? Outro podcast, A Moeda Imob, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária. Esse podcast é para você que quer comprar ou vender o seu imóvel. Seja muito bem-vindo, eu sou o Silvinho, host desse podcast. Aqui eu trago especialistas para nos ajudar com isso, com a nossa moeda imobiliária mais valorizada de todos os tempos. E ao meu lado, um cara que vem transformando a área imobiliária aqui na cidade de Uberlândia, numa grande imobiliária, que é uma parceira minha aqui. E ele vem para te ajudar a entender sobre isso. Rafael Nogueira, obrigado pela sua presença, meu irmão. Obrigado mesmo, valeu demais. Obrigado, Silvinho, pelo convite. Seja bem-vindo, velho. Fico honrado pelo convite de participar do podcast. Vamos ajudar o pessoal, ajudar a esclarecer um pouquinho mais do mercado imobiliário e falar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia. É isso aí. Ô, Rafa, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua presença. Esse canal aqui é nosso, é de todos os corretores, dos gestores. A Apolo já esteve aqui em peso, mais uma vez vocês aqui também comigo. Muito obrigado. Irmão, começo sempre com uma pergunta muito simples, muito fácil de responder para alguns. Para que as pessoas te conheçam, para que você se mostre tão grande quanto você é aí para as redes sociais, quem é Rafael Nogueira? Vamos lá então, né, Silvinho? Rafael Nogueira é um rapaz de 31 anos, apaixonado no mercado imobiliário, nascido em Uberlândia, criado em Uberlândia, com muito prazer, que honra muito a família, a noiva, os amigos e é muito leal. Também, além de corretor de imóveis, eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil aqui em Uberlândia e hoje estou como diretor comercial da Apolo, sou sócio da Apolo também. E a gente está aí, como se diz, né, tentando romper barreiras no mercado e atingir o máximo do que a gente imagina que a gente consiga crescer da nossa empresa e crescer como pessoa, os sócios, nossos colaboradores, corretores, fazer todo mundo aí se destacar no mercado. É isso aí. Meu irmão, obrigado, cara. Assim, velho, eu tô com 43. Certo. E aí eu trago aqui, assim, com todo respeito, mas meninos que têm uma experiência. E aí eu falo de você, Matheus Percussor, o próprio Weasley dos carros. Tô falando na faixa etária. Sim. Pedrinho da Inconil. Então, assim, cara, eu fico imaginando como vocês estarão na minha idade, velho. Uhum. É uma pergunta que a gente se faz também. Cara, que massa! Eu falo assim, a maturidade já bateu na porta de vocês. Vocês são referências. Vocês têm resultados. Vocês estão fazendo grande diferença para o mercado que eu atuo. E eu fico muito feliz em ver, cara, 10, 12 anos mais novo que eu já fazendo muito mais do que eu faço. E eu fico assim, puta, velho. Eu sempre faço um exercício comigo, irmão. Eu hoje, Silvinho, 43, eu converso muito com o Silvinho de 55. Eu vou lá, peço conselho pra ele e ele me devolve. E aí eu fico assim, cara, se eu tivesse a oportunidade, 43, falar com o Silvinho de 30, e eu não tinha essa maturidade com 30 anos que vocês têm, cara, eu falaria assim, ó, se eu tivesse no ponto de vocês, eu falaria assim, ó, continua, que aqui tá muito massa e vai só melhorar. Mas continua fazendo o que vocês estão fazendo, que vocês vão se melhorar e melhorar o mercado de vocês. Então, irmão, eu não sabia que você tinha 31. Parabéns por isso, só continua, o mercado precisa de vocês. A agilidade, a inteligência, a jovialidade que vocês têm, isso vai fazer muita diferença para o nosso mercado imobiliário. Eu fico feliz por isso. E fico só assim, puta, eu quero ser amigo desses caras, porque eles com 40, eu vou estar com 50 e eu quero viver o que eles estão vivendo de agilidade. Então, cara, parabéns por isso. Muito obrigado. Você vai ter alguns meninos ainda, eles vão ver isso aqui, que o nosso projeto é atemporal. Parabéns, irmão. Fico feliz de ver
menino novo fazendo acontecer, cara. É isso aí, Silvinho. E falando de pouca idade, né? Eu entrei no mercado com 20 anos. Olha aí, velho. 20 anos de idade, então eu tô há 11 anos no mercado. Mas uma coisa que me fez diferenciar, que tinha gente nova, tinha corretores de 19, 21 anos. O que eu tinha de diferente é que eu tinha clareza onde que eu queria chegar. Então essa clareza e esse alinhamento com os sócios da Apollo, principalmente o Fernando, Fernando, um beijo pra você. onde que o Fernando, Manu, Cadu, enfim, todos, né, o Alessandro. E foi esse alinhamento de onde que eu queria chegar. Então, onde que eu queria chegar sempre foi muito claro na minha cabeça. Então, e sempre tive muita paciência e muita disciplina. Então, por eu ser um cara muito disciplinado, a idade não fez diferença nenhuma para mim. O que a idade impacta é que você não tem o conhecimento e a experiência necessária. Mas aí que é realmente que a gente fala o que diferencia. Então, se eu solto um assunto na mesa quando eu tinha 21, 22 anos com um cliente, e eu não sabia do assunto, o que eu faria? Eu tinha disciplina de chegar em casa, estudar sobre o negócio do cara. Seja agro, seja investimento, seja construção civil, eu realmente tentava buscar a experiência através do esforço. Porque o esforço ali no início, quando você não tem essa maturidade de idade que o mercado te faz viver, é o que vai fazer a diferença. Sim. E me trouxe onde estou justamente por causa dessa disciplina, esse esforço que eu coloquei. E assim, analisando também um caso que talvez tenha feito diferença, você tá do lado de um Fernando Silveira, que já tinha uma referência no mercado, e você tá ali aprendendo, vivendo, tendo realmente uma mentoria, né? Fernando, Cadu, cara, muito massa, velho. Massa mesmo. E a liberdade que eles nos dão, né? Por exemplo, o Fernando, a gente teve um almoço há 2 anos atrás que ele falou, Rafa, onde você quer chegar? E eu falei, Fernando, assim, eu te tenho como referência no mercado, eu quero estar no seu posto um dia na Apollo, como CEO da Apollo, tomando conta de tudo. E o Fernando falou, vamos trabalhar para isso. Em quanto tempo? Então, a gente até brinca na Apollo que, assim, todos os cargos hoje, eles são à disposição. Então, assim, você que tem que conseguir ele. Então, assim, você quer ser diretor, você quer ser sócio, você quer ser gestor, ou você quer ser um corretor de altíssima performance, você pode tudo, desde que você tenha os critérios para isso. E critério, pessoal, não é só ser o cara gente boa. Exato. É resultado, é lealdade, é entender do processo, é ter o fit cultural e, principalmente, onde que muita pessoa erra, é ter a clareza, assim, realmente é isso que eu quero. Isso. Porque a partir do momento que você assume uma cadeira e você tem um poder como diretor ou sócio, a sua cadeira ela fica mais difícil. E mais difícil, mais pressão. E assim, cara, parece muito bobo, né, velho? Uhum. Saber o que você quer. Sim. Seu objetivo. Sim. Saber onde eu quero chegar. O que eu quero. Sim. Não, assim não dá. Beleza, não dá. Parte pro que você quer. Eu até brinco, um exercício, principalmente na época que eu era gestor de corretor, toda vez que eu ia fazer um feedback com o corretor, eu falava assim, fazia um feedback, eu falava, anota isso aqui, o que você entendeu disso aqui? Aí ele pegava e anotava. E onde você quer chegar a partir do momento que você melhorar isso? E muitos não sabiam. Então, por isso que o mercado imobiliário ele é muito cíclico, porque muitos corretores não sabem onde quer chegar ou tá ali só por... tá a bola da vez, é isso. Então, o cara que entende isso e tem a clareza e esse objetivo e entende realmente os direcionamentos é o cara que explode. É o cara que, com 25 anos, ele pode se tornar um corretor referência em qualquer lançamento, como eu me tornei como corretor, gestor. Massa. Irmão, 31 anos, início de carreira... Como no mercado imobiliário, cara, você tem 11, eu tô falando que você tá no início, eu sou um neném que eu tenho 3 anos só. Mas engenheiro civil, como que foi essa mudança de engenheiro? Porque assim, cara, o que você acabou de falar, de saber onde quer chegar, é muito importante, que eu falo para muitos corretores o seguinte: quer entrar no mercado? Faça desse mercado de corretagem um projeto de vida, Sim. que eu acredito que foi o que você fez. Exato. Sabendo onde você quer chegar, tá, não. Mas como é que foi? Engenheiro civil, corretor. Vou melhorar a pergunta. Qual que foi o seu sentimento? O que você pensou na época, 20 anos de idade? Você já era engenheiro? Não. Ah, beleza. Mas então vamos lá. Estava estudando. Como que foi essa transformação, esse sentimento seu para entrar no mercado de corretagem? Vamos lá. Na verdade, foi ao mesmo tempo. Estava na faculdade e eu tive um convite para entrar na Apollo e tocar um novo projeto como corretor,
junto com o Sanches, que inclusive é gestor nosso. Sanches. Ele saiu da Polo, mas retornou como gestor, para tocar um projeto de Minha Casa Minha Vida. Legal. E eu estava no meio da faculdade, então era assim, eu ia para a faculdade, saía, atendia cliente, fazia ação, ligação, e falava assim, vamos ver o que vai dar, né? E eu fui tomando paixão por isso. Então a gente se destacou muito na época na Polo, a gente vendia Minha Casa Minha Vida lá no início, a gente se destacou muito, era faça chuva, faça sol, e eu precisava daquilo. Então eu não tinha dinheiro suficiente, eu tenho meus sonhos, eu queria ter meu carro, minha casa, fazer minhas viagens que eu amo, viajar. Então, assim, eu precisei dar certo. E eu não queria largar a faculdade, que eu acho que o estudo, ele é muito primordial e me ajudou muito a minha carreira, me ajuda. E eu falei, vou fazer os dois acontecer. Mas isso me exigiu muito esforço. Então, assim, muitas vezes no intervalo, às vezes da faculdade, eu ia para dentro do meu carro para não socializar com os amigos da faculdade, que gostava muito de falar, às vezes, de festa, de sair ali e para onde. Eu ia pro meu carro fazer ligação. Eu ia pro meu carro atualizar o WhatsApp. Então, eu ficava dentro do carro, ligava o ar-condicionado, ficava lá dentro do carro na faculdade, justamente atualizando esses clientes, saía para atender. Muitas vezes eu tive que tomar uma decisão assim, o cliente me ligar no meio da aula, eu sair e ficar 1 hora com o cliente fora e perder a matéria. Ou o cliente me chamar para um atendimento em dia de prova, eu ter que escolher ou atender o cliente ou na prova. E muitas vezes eu decidi pelo mercado imobiliário. E toda vez que eu decidi pelo mercado imobiliário, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Boa. Então, teve as viradas de chave. Então, a partir do momento, eu não falo que eu me tornei corretor, porque eu falo que tem 3 processos. Primeiro, Boa. você tem que entender o porquê que você quer corretor, uma razão que não envolva dinheiro. Boa. Você vai ter o seu pico profissional ali, onde que você realmente eu sou um profissional de destaque. E o terceiro é realmente você deixar um legado. Quando eu entendi que eu queria ser corretor, eu já estava ganhando certo dinheiro. E eu fui atender uma senhora no Minha Casa Minha Vida. E a gente foi assinar um contrato de 120 mil, um apartamento no Morumbi. Minha Casa Minha Vida. Eu cheguei na casa dela, lá no Alvorada, ela me recebeu 9 horas da noite, que era o horário que ela saía do praia, né? Porque ela trabalhava no praia. 9 horas da noite ela me recebeu lá, ela, os filhos dela, me recebeu e a gente assinou o contrato. Ela me deu um abraço, ela chorou, ela e a família dela para adquirir o primeiro imóvel dela, que na família dela ninguém tinha o próprio imóvel. Que massa, velho. E, cara, foi uma venda de 120 mil reais, a comissão baixíssima. Só que eu falei, a hora que eu entrei dentro do carro, eu sou um cara forte, eu não choro fácil. E eu entrei dentro do carro, eu desabei e falei assim, cara, isso aqui ia fazer diferença. Então, e eu nunca senti essa mesma sensação, já fiz vendas de milhões, 5 milhões, 10 milhões, sim. E eu não senti a mesma sensação que eu senti. Então, foi a minha virada profissional. Eu quero ser corretor. Então, foi aí. Massa, cara. Então, você pegou ali a ideia, você sabia o que você queria, o que você queria se transformar e... Porque assim, por que eu pergunto isso? Porque muita gente tem um preconceito para corretagem. Sim. Eu queria entender se rolou esse sentimento com você, mas pelo jeito não, então. Toda hora. Eu acho que assim, a gente tem que ter... A primeira coisa pra gente ter sucesso é vencer o medo. O medo é o medo de ser julgado, é o medo de saber se não vai dar certo, é o medo do abandono. Por exemplo, eu concluí minha faculdade. Mas e quantas pessoas virou pra mim e falaram, nossa, você vai largar de ser engenheiro pra ser corretor? Boa. Eu falei assim, vou largar. E eu vejo muitas pessoas que formaram comigo, grandes amigos que eu admiro, que às vezes eu falo assim, não queria estar na posição dele. Graças a Deus eu tomei essa decisão. Então muita gente fica muito apegado no medo, e o medo atrasa a vida de muita gente. Boa, seja para tomar decisão positiva ou negativa. Eu acho que assim, o corretor hoje, o corretor mesmo que bate no peito, ele não tem que ter medo. Sim. Se ele quer ser corretor, ele tem que abandonar a segunda profissão, ele tem que se dedicar porque dá certo. E não é só quem tem talento. Porque quando a gente vai falar de talento, Silvinho, eu era um cara que socializava muito pouco. Eu nunca conseguiria fazer uma apresentação igual eu fiz no Center Convention para 300 clientes. Eu era um cara que olhava para baixo, gaguejava para falar. Não era gago, mas gaguejava muito. Então, eu fui me desenvolvendo com o tempo. Então, assim, eu nunca tive talento, mas eu sempre fui muito esforçado. Então, cada coisa eu fui me esforçando. Por exemplo, eu ia fazer uma matéria complementar que tem na faculdade das horas. O que eu fiz? Eu fiz teatro. Porque eu me tirei da zona de conforto, porque eu precisava falar com as pessoas. Aí o pessoal fala, Rafa, não, você apresenta, faz o treinamento, faz
fez a apresentação do produto muito bem. Você fez curso de oratória? Eu falei assim, quase. Teatro é muito melhor, ué. E muito pior, às vezes, se você tem vergonha. Não, tô falando assim, pra desenvolver, né, cara? Isso, foi 6 meses essa matéria, mas eu acho que falou assim, das matérias complementares, ou até da faculdade mesmo, foi uma matéria que me ajudou tanto, eu sou tão grato por ter feito isso durante esses 6 meses, que eu falo assim, cara, as pessoas precisam aprender a falar bem, precisam se apresentar em público, porque... A comunicação é tudo. A comunicação é tudo. E não só falar bem, é falar, você conseguir chegar onde que você quer, de uma maneira que você não transpareça que você está pressionando. Então, você construir algo. O Fernando usa muito essa palavra. Não existe negócio pronto, existe negócio construído. Então, você vai construindo, juntando as pontas e você chega ali na venda ou na negociação que você espera. Perfeito. Meu irmão, massa demais. Você trouxe, então, as duas profissões em conjunto. Sim. Hoje você não atua na construção civil. Como engenheiro. Não atuo. Tenho CREA, tenho tudo, título, mas não atuo. Legal. E como que foi a gente falando em construção, como que foi a sua construção dentro da Apollo? Corretor de popular, igual você falou, e como que foi o passo a passo? O que você fez para chegar no cargo de diretor sócio? Vamos lá. Seu, assim, ó, eu quero a linha, eu quero saber a linha do tempo, como foi, mas eu quero também saber, no seu ponto de vista, o porquê aconteceu e como que você fez isso. Entendeu? Ótimo. A linha do tempo e o porquê e o como que você fez. Vamos lá, então. Falei, né? Já apresentei que eu entrei no mercado de Minha Casa Minha Vida. Fiquei 1 ano e meio no mercado de Minha Casa Minha Vida. Foi um mercado muito bom por um período, mas a Apollo realmente falou assim, olha, a gente vai focar em médio alto. Não vai existir mais equipe de Minha Casa Minha Vida. Legal. Uma decisão. E a decisão, ela às vezes você tem que tomar uma decisão que no início ela parece ruim, mas nos tornou o que nos tornou a partir de lá. Referência Uberlândia, sem sombra de dúvida. Exato. E eu fiz a transição de carreira. Então eu saí, porque o corretor de Minha Casa Minha Vida, ele trabalha de uma forma diferente. Por exemplo, na época do Minha Casa Minha Vida, a gente tinha um produto que ia lançar no Jardim Holanda. Eu e o gestor e os corretores, a gente ficava o dia inteiro fazendo ação ali no Jardim Holanda. Na região. Comia num coma à vontade pra não ter... A gente já comia pra não precisar tomar café da tarde, não precisar jantar. Comia bastante e ficava na rua até a noite. É engraçado isso, quanto a gente vai lembrando. E a forma de trabalho era totalmente diferente. Quando eu passei pro médio alto, que na época o meu gestor direto era o Fernando, não o Silveira, mas outro Fernando... Eu senti um baque, porque eu sou uma pessoa que eu não venho de família rica e não tinha bons relacionamentos por conta da idade. Meus amigos eram de 20 anos, 21 anos. Então, vou vender pro pai dele. Mas o pai dele me lembra na época que eu era moleque, 15 anos. Fala, rapaz, será que esse menino vai conseguir me vender alguma coisa? E eu tive que construir na marra. Então, assim, eu era um cara que não sabia fazer ligação, por exemplo. Então, quando eu fiz essa transição para corretor de alto padrão, eu não sabia fazer ligação, mas eu sentava do lado, então tentava. Eu fui aprendendo, fazer ação, acessar, criar relacionamentos e fiquei assim durante 5 anos. Durante 5 anos, eu recebi um convite, né? Um convite para assumir uma repartição de equipe de um gestor que tinha saído da Apollo para abrir a própria imobiliária. E fiz o processo, tava lá de supervisor, tal. No meio do processo, eu falei assim, cara, não quero isso pra mim, não quero ser gestor. Que massa, velho. Não quero ser gestor. Cheguei, na época, a Manu, falei, Manu, não quero ser gestor de equipe, quero ser corretor, quero me desenvolver como corretor. Tava com a equipe prontinha. Pessoal já performando, tendo resultado, assim, é o que todo início de gestor quer. E dei um basta, beleza. Continuei como corretor, e fiquei 1 ano como corretor, estava em primeiro lugar na Apollo, vendendo bastante, e veio um segundo convite. Olha, a gente precisa passar esse gestor para outro cargo, e ele tem uma equipe, só que é uma equipe mais inicial. E eu não tinha muito contato com essa equipe e não entendi o teu inicial, só que eu já tava com aquele negócio, cara, eu já vendo bem, eu preciso de um negócio a mais, eu já tava com aquela mudança de mentalidade, assim, eu preciso evoluir. E veio o convite e eu assumi essa equipe. E na época, né, a gente até brinca, essa equipe aqui, o que eles fazem hoje? Eles são todos novatos, eles só sabem fazer ação, e eles focam em um produto só. E eu falei, beleza, vocês focam em um produto, eles devem vender bem. Peguei o resultado. Resultado super baixo.
Eu falei, gente do céu. E na mesma semana, no outro dia, e a Apollo dando o direcionamento assim, ó, eles estão focados nessa consultora, vamos manter o foco, não vamos tirar, e beleza. E no outro dia eu tive uma sessão com a nossa psicóloga, que é a Kênia, antes ela era externa e hoje ela passou para dentro. Falei, Kênia, a Apollo me direcionou para eu vender, só focar nesse produto, tal, mas os meninos estão precisando vender, eu vou fazer eles vender. E deu tanto certo, mas o que eu fiz? Eu falei assim, gente, na primeira reunião eu falei, ó, gente, a gente vai marcar 2 treinamentos por semana, às 8 horas da manhã. Eu sou disciplinado, então se a reunião começa às 8h01 eu fecho a porta. E eu fui criando essa cultura de disciplina, de treinamento com eles. Ou seja, eu assumi essa equipe em outubro, deu o final do ano, fechamos os meses, e na primeira reunião de janeiro eu falei, pessoal, a gente vai ser campeão da Apollo de gestor. Esse ano, eu tinha acabado de assumir uma equipe, sem muita experiência e tal, e foi o que aconteceu. A gente se destacou não só em um produto ou outro, mas a gente foi campeão em loteamento, campeão em vertical, campeão em vários produtos de venda, e a gente chegou no final do ano e fomos campeões. Na época eu ganhei como gestor de destaque da Apollo e gestor com maior VGV. E nisso, a Apollo estava precisando crescer muito, aí eu tive uma outra reunião, primeira reunião com o Fernando, e outra com a Manu, a gente precisava atingir novos lugares. Ou seja, abrir novas construtoras, entender novos horizontes que a Apollo precisava chegar. E veio o convite para ser diretor, sócio, e falou, Rafa, a gente vai montar agora o processo de gestão. Sua equipe, você tem alguns gestores, você tem alguns corretores que pode você virar gestor, você tem que montar agora 4, 5 equipes e você vai ser diretor agora. E beleza. Isso foi... Isso foi em 2000... Depois que você virou gestor, foi quando... Gestor eu fiquei 1 ano e meio. Um ano e meio. Porque eu tive um destaque como gestor... Veio fazendo resultado corretor, deu um time que você não queria, e desse time para virar gestor de novo foi quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano. 1 ano você consolidou... E teve um outro convite, virou gestor de novo, e 1 ano e meio gestor. 1 ano e meio gestor, depois eu virei diretor. Então, aí em janeiro eu já virei diretor, eu passei a minha equipe para um gestor que Janeiro de quando? Janeiro de 23. Janeiro de 23. Eu passei essa equipe para uma gestora, né, que estava no processo, e formei mais 3 equipes. E aí que foi quando a gente começou o verdadeiro desafio. Porque o que é o verdadeiro desafio? Apollo só é Apollo, e eu só sou eu, e todas as pessoas que estão lá só isso porque a gente realmente... Não é que a gente trabalha sob pressão, que a gente trabalha sob desconforto. Boa. E eu dou graças a Deus por as pessoas, meus sócios, que eu admiro além de profissional, eu admiro a pessoa física deles, todos família, filhos. Sim. Porque a gente fala, né, você pode admirar a pessoa na empresa, mas se o pessoa física dela você não admira... CPF for foda, você não vai. Então não adianta. E a gente tem uma reunião nesse processo, um parênteses aí, toda reunião de segunda-feira, que é essa reunião dos sócios, diretores, a gente tem uma reunião que, às vezes, na minha cabeça, é a reunião do desconforto. Por quê? Massa. O Fernando nunca deixou a gente confortável. Nunca. Ou seja, a gente tá tendo bom resultado, dá pra melhorar. A gente tá tendo péssimo resultado, a gente tem que dobrar. E a gente até brinca, porque realmente... Não é que é uma reunião ruim, é uma reunião que, na verdade, se eu saio da reunião e falo, cara, realmente, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo, então toda reunião eu saio pensativo. E nisso me forjou muito bem, porque eu via que o Fernando realmente confiava em mim, no Alessandro, para esse resultado, porque a gente até brinca, né? Pressão é um privilégio de quem resolve. Então o Fernando nunca ia pressionar eu, o Alessandro, para ter um resultado tão grande se não soubesse que a gente conseguia entregar. E eu brinco isso na Apollo, porque... Todos os grandes players nossos foi criado no meio de desconforto e crise. E a gente brinca muito isso porque faz muito parte do nosso fit cultural. Sim. O nosso fit cultural é de resultado. E várias outras questões. Mas se a pessoa não dá o sangue, não é que ela não é bem-vinda na Apollo. É que às vezes tem outra empresa que consegue atender ela. Entendeu? Voltando diretor, estou diretor comercial há 2 anos. Então eu tenho hoje 5 gestores sob minha alçada. Sou fã de todos os meus gestores. Fala eles aí, que eles estão acompanhando a gente. Vamos lá. Gustavão, Moisés, PC, Fábio e Humberto são os caras referências pra gente. Então, assim, cada um, e é um dilema que eu uso, o que você vai ser campeão? Boa, velho. Todos os meus gestores, eles são campeão em produto. Isso eu tenho na descrição do meu grupo.
Ou seja, eu não admito quem não pensa em resultado Boa. e eu não admito quem não é campeão em algo. Beleza, se eu vou ter um gestor, cara, não sei o que você vai ser, mas você vai ser Escolhe aí, campeão em velho. alguma incorporadora, você vai ser campeão de revenda, você vai ser campeão de estúdio, você vai ser campeão em alguma Massa. coisa, você escolhe. Ah, eu não aceito médio, porque o grande problema das empresas é aceitar a pessoa média. Porque, e sabe qual que é o grande problema? Às vezes você tem um corretor médio, e aí você vira ele gerente médio. Aí você eterniza o médio. Então, Exato. sua empresa vai ser média performance a Fica vida inteira. mediana, medíocre sempre. Isso. Eu já perdi muitos corretores que eu gostava, estava no processo de desenvolvimento, que falou assim, ó, recebi um convite do imobiliário para ser diretor ou gestor. Vai. Apolo tem essa vaga? Eu falei, ó, no momento você não se encaixa, mas se você quiser construir e melhorar esse indicador, você vai chegar. Não, para mim não serve. Beleza. Infelizmente eu não consigo te ajudar. Por quê? Se eu não entender que a pessoa é uma high performance, uma alta performance, para ser um gestor que tem que aguentar a pressão, tem que ter o fit cultural alinhado, tem que realmente entender os nossos princípios, ele não vai ser gestor, ele não vai ser líder. Porque o líder da Apolo, a liderança da Apolo é realmente quem impulsiona. Entendeu? Massa, cara. Gustavão, meu vizinho, coxinha. Coxinha. Beijo, coxinha. Ô, massa demais, cara. Gustavão, só pra dar um adendo, que a gente sempre fala que é campeão, ele é bicampeão de build. Gestor que mais vendeu build 2 anos seguidos. Massa. Enjoado pra caramba, meu amigo. Um beijo pra você, filho. Ô, beleza, cara. Entrando pra dentro da Apolo, eu gravei com o Alessandro uma pegada muito Tecnológica. Trava-língua. Tecnológica que a Apolo está desenvolvendo Sim. junto com grandes empresas. Como que você está vendo o mercado? Como que você está vendo a tecnologia? Como você está vendo a inteligência artificial entrando para o nosso mundo que a gente vive? No ponto de vista, Rafael Nogueira, tá vindo para quê? Sim. E como que a Apolo tá desenvolvendo isso como diretor? O que você pensa sobre e fala sobre isso para nós, velho? Vamos lá, Vai nos ajudar, vai nos atrapalhar, vai foder tudo. Ó, foder tudo, desculpa a palavra. Antes de eu falar Apolo, muita gente tem o problema da IA, acha que a IA vai tirar cargos, vai tirar corretores. Não. A IA vai tirar quem não sabe usá-la. Se você sabe usá-la, ela não vai tirar seu cargo. Você vai continuar sendo corretor, vai continuar sendo gestor de dono de imobiliária. A IA vai te ajudar. E quando a gente fala de IA, tecnologia em geral, a gente usa muito um assunto que é um facilitador. Tudo que te facilita, ele pode te deixar cômodo. Então, se eu consigo economizar tempo com a IA, para seja criar uma copy para um anúncio, eu tenho que, esse tempo economizado, eu tenho que desenvolver numa outra área. Que não seja tecnologia, por exemplo, que não seja essa parte. Então, a IA, ela serviu para economizar o nosso recurso mais caro, que é o tempo. Show. Então, a IA hoje ela é uma economia de tempo e uma efetividade de compilação de dados, resultados, etc. A Apolo hoje, o que a gente está finalizando? A gente tem a Poli, que é a nossa assistente virtual, então ela já faz um filtro inicial de cliente, dá algumas informações iniciais de cliente, filtra esse cliente e passa suavemente para o corretor uma informação mais filtrada. Ou seja, ela economiza o tempo do corretor. O corretor ele tem uma informação melhor. E muita gente hoje gosta de ter a IA como atendimento. Não todas, mas muita gente gosta. A gente tem desenvolvido o nosso novo site, implantado novos sistemas. Então, a tecnologia hoje no nosso mercado, ela vai ser primordial para tudo. Então, todas as empresas que não se desenvolverem, tanto em IA, tanto em tecnologia, tanto em várias outros campos, elas vão ficar para trás. Então, a gente vê, por exemplo, estava em Nova York em fevereiro, a gente já vê imóveis sendo negociados em criptomoedas lá. Então, Bitcoin, o pessoal já está comprando imóveis lá desse jeito. E já acontece no mundo inteiro. Sim. Então, toda vez que a gente vê, fala, cara, a gente ainda tem muito o que desenvolver. O Uberlândia não está desenvolvendo o mercado imobiliário. Isso que é o gap que a gente consegue cada vez mais pensar. Cara, o mercado está assim hoje. Onde que ele vai chegar daqui 5 anos? O Uberlândia está no início, está nos 10%. Tá no início. Mas cara. assim, a questão de tecnologia na Apolo, a gente toda semana a gente tem reuniões justamente para melhorar cada vez mais. E eu acredito que vai ser um divisor de águas. E a imobiliária que não usar, ela não vai ser substituída pela IA. Ela vai ser substituída pelas imobiliárias que sabem usar. Exatamente. E Rafa, pensando no cliente comprador e no cliente vendedor, Sim. No seu ponto de vista, o que
o que que isso ajuda o cliente que quer vender um imóvel? Porque Uhum. assim, hoje nós estamos com... Não é hoje, cara. O que eu tenho entendido é que a oferta de imóvel, ela sempre vai ser boa, para não falar Sim. muito, né? Ela sempre vai estar ali. Eu acredito que os imóveis com mais liquidez são imóveis diferentes e exclusivos. Sim. Mas esses clientes que têm imóveis, o quanto a Polo em específico, com a inteligência imobiliária, com essa pegada tecnológica, pode ajudar esse cliente de vocês. Porque, cara, a imobiliária ela tem o cliente que compra e tem o cliente que Sim. vende. Sim. O cliente que vende, cara, eu quero anunciar um imóvel na Polo. Uhum. Como a tecnologia ajuda também, não só a Polo e não só o corretor, mas como ajuda o cara que quer anunciar um imóvel com vocês? O que que esse cliente tem, assim, de benefício, vamos falar Polo, mas no geral com a pegada tecnológica? Tá, vamos lá separar em dois, comprador Sim, e vendedor. sim. Vendedor. O vendedor hoje, se você joga, por exemplo, no IA... Ó, só um pouquinho, só para pegar, ó. Quando a gente fala vendedor de imóvel, Sim. é o cliente que tem um imóvel para vender. proprietário, Beleza? O isso. proprietário do imóvel. Com certeza, é o proprietário, né? O cara que vai, leva a pastinha... O vendedor de imóvel, A isso. matrícula e fala assim, ó, eu quero cadastrar minha casa. O vendedor de imóvel, não, o vendedor do imóvel. Isso, do imóvel. E o mais importante é o quê? Hoje o chat, por exemplo, ele consegue compilar informações do Canal Pro, do OLX, do Legal. Google, do preço médio de metro quadrado que é cobrado em tal condomínio. Massa. Então ele consegue compilar isso porque ele busca nessa ferramenta. Então, o vendedor, ele consegue uma informação até antes da Polo, uma pré-avaliação. Legal. A IA, no caso da Poli, ela vai ajudar o quê? O gap de tempo. Ou seja, ele vai entrar em contato, a gente quer deixar isso 100% automatizado. Boa. A gente vai chegar no ponto que ele vai chegar, vai inserir a matrícula, vai inserir as fotos. Se as fotos forem aprovadas pela nossa IA ou por nós manualmente, caso Sim. isso ocorra, ele já vai direto para o nosso sistema. Matrícula tudo certo, já vai direto para o nosso sistema. Criação de copies para site. Legal. Então, assim, às vezes ele manda um resumo, a gente pode usar a própria IA para fazer um texto mais emotivo, mais Legal. vendedor. Então, a IA ajuda muito isso. E, claro, o acompanhamento. Então, a gente fala que o principal pro proprietário de imóvel que anuncia é saber, cara, tá no preço? Boa. Quem que tá visitando? Boa. Ou o corretor visitou e não me falou nada. O que aconteceu? Então, a gente também ter isso como um canal de comunicação do proprietário, que o proprietário, às vezes, ele fica, não vou ficar ligando pro corretor para perguntar como que é a visita. Sim. E eu até falo, proprietários, liguem para os corretores perguntar como foi a visita, porque às vezes, muitas vezes, eu já liguei pro proprietário como corretor para dar um feedback da visita, e no início ele tinha falado que não aceitava a permuta. E na ligação fala, aí gostou, mas agora surgiu uma permuta. E fala, cara, eu tô tão doido para vender, qual que é a permuta? Me ajuda que eu preciso vender essa casa amanhã. Aí você já fala, cara, eu fui dar um feedback de visita. Abriu outra possibilidade. Sendo que há 2 horas atrás ele tinha falado para mim que não aceitava permuta. Ou seja, um feedback de como foi uma visita me gerou uma venda. Boa. Isso é um detalhe até para os corretores que estão nos ouvindo. Dê feedbacks para os vendedores, os proprietários de imóvel. Dê feedback. Ô, Rafa, parece ser um negócio tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. Que ninguém faz. Que ninguém faz, velho. E assim, eu bato muito nessa tecla do nosso cliente vendedor do imóvel. Esse cara tá carente, brother. Sim. Ele tá carente, ele tá sendo mal atendido. Muito. Quando você faz uma ligação dessa aí pra dar um feedback, ele fala assim, puta, esse cara é diferente. Deixa eu entender mais. Aí você fala, cara, tem uma permutinha. E aí ele acha que permuta é um negócio tão louco. Vem uma permuta com liquidez boa, que você vai perder, às vezes, vamos falar carro. Você vai perder 5 mil, velho. De uma negociação de 2 milhões, 2 milhões 300, 2 milhões e meio. Então, assim, isso depende muito, cara. E o feedback falta. Se você é corretor e tá na área de revenda, de avulso, de terceiro, dá o feedback pro cara, que é o que o Rafa acabou de falar. Às vezes ali vem uma outra oportunidade que o cara não tava pensando. Nem sabia. E a IA também vai nos ajudar a atualizar preço de imóvel. Isso é bacana. Isso é massa, então, cara. a atualização de preço de imóvel hoje ela é primordial, porque às vezes o cara deu um desconto de 500 mil, não deu tempo de avisar captador ou o corretor da venda e tá lá 400, 500 mil mais barato e a gente não sabe. Vai ajudar muito nisso.
Outro ponto de atenção que a gente fala relacionado a muito a vendedor a gente até brinca, né? Que o vendedor, ele é o comprador de amanhã. Então, a gente tem várias insights que a gente vê. Cara do céu. Um dos meus melhores clientes, o primeiro grande cliente que eu tive rico, foi assim, eu vendi um imóvel dele, um terreno, no Reserva do Vale. E, cara, eu prestei tanto atendimento, dei tanta atenção, eu tratei ele como se ele estivesse comprando de mim. Mas ele estava vendendo, um cara difícil e tal. E no final, ele falou assim, Rafael, gostei demais, agora eu vendi aqui, o que acontece? Preciso de um apartamento de 300 metros quadrados e tal, não sei o que, vendi um apartamento de 300 metros quadrados para ele. Depois eu vendi mais outras coisas, etc. Então, assim, eu tratei ele muito bem e eu tratei ele como se fosse comprador. E muitos corretores é a pior coisa. O cara distrata o vendedor, não dá feedback, quer sangrar o cara no último, não entende o jogo e perde o vendedor. Então, muitos vendedores, eu atendo muita gente que às vezes, assim, cara, não quero falar mais com tal imobiliária, porque o corretor só quer me sangrar. Travou. Então, isso é muito importante, corretor que está ouvindo, prestem atenção nos seus vendedores, que eles são os clientes de amanhã. Rafa, eu falo o seguinte, ó. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho falado muito para muitos corretores. Por conta do podcast, tá aparecendo muita gente perguntando, tal. Muito corretor. Eu vou te fazer uma pergunta. Certo. Revenda, avulso, terceiro. Sim. Você trabalhou. Sim, opa. Trabalho até trabalhou. hoje. Mas hoje você tá Sim. na direção de uma imobiliária gigante. Vamos lá. Quando a gente tá na revenda, nós temos 2 clientes, certo? Sim. Qual é o mais importante? Rafa, revenda. Você tá no geral, velho. Você tá num guarda-chuva gigante. Revenda, raiz, só revenda. Qual é o mais importante? O proprietário. Agora eu vou te falar por que é mais importante. O cliente pode olhar 10 casas. Rafa, deixa eu complementar. Não tem mais importante. Ele é o nosso único cliente. Sim. O outro é lead. Sim. Ele vai ser ou não. O que acontece com o corretor? Ele dá atenção pro cara que tá comprando. Exato. Só pro cara que tá comprando. Exato. E aí o que eu falei aqui antes. Esse cara aqui, ó, velho. Ele está carente pra caramba. Sim. Tá sendo mal atendido. Sim. Tá querendo sangrar. Sim. Tá vindo com proposta ruim. Quando você faz isso aí que você falou, Rafa, vai fazer 3 anos de negócio. Você lembra antes na nossa conversa que eu te falei 60%? Sim. Eu entendi o game. Uhum. 80% das minhas negociações foi porque eu entendi o atendimento. Porque o ouro tá aqui, velho. Tá no cara que tá vendendo. Com certeza. Porque eu falo o seguinte, ó. O dinheiro troca de mão. Sim. Quantos clientes eu não vendi? O cara falou, Silvinho, preciso de 2 lotes. Silvinho, quero um apartamento. Silvinho, eu quero isso. Sim. Os 60% tá veio daqui. Mesa. O dinheiro trocou de mão. Exato. E aí o cara fica só focado no cara comprador, passa proposta ruim e não sei o que. Cara, isso aí mudou o jogo do meu negócio. E muda o game. Por quê? A minha explicação é o seguinte. Você tem um cliente querendo comprar uma casa de condomínio. Você mostra 10 casas para ele. Só que ele gostou daquele proprietário específico, daquela casa que tem um dono, um CPF por trás disso. Se você tratar mal esse cara, se você não atender, se você não dar feedback, possivelmente vai ser muito difícil você arrancar uma proposta melhor, fazer o cara entender melhor a permuta, porque quando você presta um atendimento para o proprietário do imóvel e para o comprador, unindo as partes com interesse comum, você vai embora. E porque o vendedor hoje, o proprietário do imóvel, né, melhor falando, ele que decide se você vai vender ou não. É isso aí, brother. Ele é o dono do negócio. Se ele bater o pé e falar assim, não quero. Você não vai vender. Acabou. Às vezes o cliente, não, mas você falou para mim que estava vendendo e tal, perdeu o cliente. Agora, voltando no nosso tema da IA pro comprador. O comprador, não sei se você é igual a mim, mas assim, a gente tem também geração Z, X, etc. A nossa geração já é diferente. Já é diferente. Por exemplo, eu vou pedir... Do meu filho já é, do seu vai ser mais ainda. Eu vou pedir uma pizza, eu não quero falar com ninguém, eu quero falar com o iFood. Eu vou pedir qualquer coisa num site, eu não quero ir na loja mais, eu quero comprar na internet. A Poli, ela veio justamente para eu pegar essas pessoas que não gostam de receber uma ligação, que não gostam de ficar conversando o tempo inteiro com coisas, às vezes assim, qual bairro, qual isso, qual preço.
Então a Poli, ela encurta as pessoas que entendem que a tecnologia é para dar o conforto e a tranquilidade, porque tem muita mais gente que às vezes vai chegar lá, vai ligar na pizzaria e vai falar assim, eu quero uma pizza sem calabresa, sem cebola. A pessoa vai ficar com vergonha de pedir sem cebola. No iFood você só põe sem cebola. A Poli é isso. O cara não tem medo de falar que ele tem 5 mil de renda, que ele tem 3 mil de renda, que ele precisa expor imóvel na permuta. Ou seja, a Poli, ela entrega a informação para o corretor sem filtro humano. Porque o filtro humano, ele tem as opiniões. Tem então, as percepções, né? Igual a gente falou antes aqui. Então, normalmente, quando o corretor vai fazer um filtro, ele vai levando muito para um lado e não entende o contexto todo. Então, a IA, justamente, ela veio justamente para dar um resumo favorável para adiantar o processo de vendas. Então, a tecnologia, igual eu lembro, a IA hoje, ela economiza tempo. Se você saber usar, é a melhor ferramenta que tem. Cara, e assim, velho, hoje a escassez do tempo, a gente compra tempo, né, brother? Compra, opa! Eu não quero... Às vezes, o que atrapalha o nosso mercado de corretagem, falando especificamente na nossa linha de transação imobiliária, é essa falta de percepção de entender o que o Rafael quer. Sim. Eu não escuto o Rafael. Eu vou mostrando. Eu vou mostrando, eu vou fazendo, não, mas esse negócio aqui da fulana de tal, dessa incorporadora aqui é bom assim, assim, tem 2 quartos. Eu falei, cara, não quero 2 quartos, eu quero ganhar dinheiro. Sim, quero ser investidor, eu quero comprar e vender daqui 3 anos. Exatamente, 3 anos vai valorizar quanto? Quanto que é isso? E aí o cara tá ali, não, mas essa aqui é uma planta muito boa nessa região. Cara, não quer saber Parque Una, Granja Marileusa, WTC. Grana. Quanto? Eu sou investidor. Eu não sou comprador, eu não tenho só 100 mil, eu tenho 50 milhões parados. Às vezes o cara não escuta, né, velho? Sim. A IA vem para isso e corretor, imobiliário, se não entender isso agora, tá fora do game. Com certeza. Meu irmão, essas mudanças de tecnologia, de IA, entendendo, o perfil do comprador está mudando. A gente já falou um pouco sobre, mas está mudando. Mas aonde você acha que vai chegar? Você acha que... Uma pergunta polêmica agora. Você acha que o player mais importante do mercado, que somos nós, corretores, ele tem a tendência de diminuir ou acabar, no seu ponto de vista? Não. Por quê? O que eu vejo? A nossa profissão, ela é uma das únicas que a gente realiza sonho. E assim, você não entrega o sonho na mão de um computador ou de um chat. Então, assim, até pegando esse ponto, eu acho que o mercado, cada vez mais, se tratando de Uberlândia, ele vai se profissionalizar mais, ele vai ficar mais difícil, não mais difícil de vender, mas as pessoas vão ter um filtro, elas vão querer realmente corretor de performance boa. Porque a gente brinca, o mesmo percentual, se o cara comprar uma casa num condomínio com você 2 milhões e 300, com a Polo é 2 milhões e 300. Sim. Então, ele vai escolher. Se ele vê uma expertise melhor em você, ele vai comprar de você. Sim. Porque no fim o preço é o mesmo. É diferente quando você vai num médico, eu tenho um cirurgião plástico que cobra 100 mil numa plástica. Só que o cara é referência. E tem um que cobra 50. Só que foi precificado. O nosso mercado não precifica. O preço é único. Exato. Então, isso que vai fazer a diferença. Eu acho que, tipo assim, a IA não vai fazer nosso mercado sumir, mas vai fazer cada vez mais sermos mais eficientes e precisarmos menos de pessoas, mais pessoas. Então, a eficiência, que é a finalidade de uma IA, etc. Boa, cara. Nessa pegada ainda do cara que quer comprar, na sua linha de raciocínio, para o cara que quer comprar, o que ele precisa enxergar, o que ele precisa ver e o que ele pode prestar mais atenção fora de uma assessoria em relação à valorização do imóvel? Onde valoriza, como valoriza, o porquê valoriza, para o cara que quer comprar. Cara, eu quero comprar um imóvel, onde compro, Rafa? Sim. Eu acho que o morador final, o investidor, no fundo, eu até brinco que o objetivo deles é o mesmo. É fazer um bom investimento ou morar num bom local que atenda às expectativas. O que eu vejo? Uberlândia é uma cidade que está crescendo muito. Com certeza, o nosso preço de metro quadrado cada vez está
valorizando mais, eu não falo aumentando, porque a gente sabe que só aumenta porque os custos aumentam, as Sim. áreas ficam mais escassas. Então, o que eu vejo? Eu vejo a primeira coisa que a gente tem que realmente fazer essa análise é entender o perfil de investimento da pessoa. Oh. Então, se eu tenho uma cidade que eu estou lançando muito, eu estou com preço de metro quadrado alto, automaticamente eu consigo transformar a cidade numa grande cidade. Oh. Nas grandes cidades, tem uma característica para o investidor de aluguel. Ou seja, os investidores de aluguel, o cara que compra um imóvel para alugar, tem uma característica muito boa, porque é uma cidade que vai tendo muito business, vai tendo muitas locações de short stay, vai tendo muitas empresas, então vai precisar de locações temporárias. Então, a gente entender a localização, por exemplo, o cara que vai investir em estúdio, entender se a localização atende essa demanda futura. Certo. Para o investidor, é a gente entender que eu só acredito em investimento para valorização do imóvel, falar assim, ele vai subir 50%, 60%, 100%. Se realmente esse imóvel for escasso, porque a gente às vezes fala assim, não, compra esse apartamento aqui nessa torre de 550 unidades, pode comprar que vai valorizar 50%. Só que vai ter 549 pessoas vendendo junto com você. Mas é ao contrário. Então, às vezes, a gente fala assim, não, compra esse apartamento nessa torre com 30 unidades, onde que a maioria das pessoas compram para morar, você vai comprar para investir. Por quê? O grande erro do investidor é comprar para investir onde que o povo está comprando para investir. Você tem que comprar para investir onde que o pessoal está comprando para morar. Pega essa. Por quê? Se eu estou comprando um apartamento de high ticket, 3 milhões de reais, e eu tenho só comprador final, comprador final, comprador final, comprador final. E aquele cara que não teve a paciência de esperar, chega lá na frente e fala assim, caramba, cara, era 3 milhões, agora é 5,5. Aconteceu em Uberlândia já. Só que minha esposa quer aqui. Aí o cara faz o quê? Paga os 5,5. Por quê? Porque é um produto escasso, tem um monte de morador, não tem unidade disponível, você tá lá sozinho vendendo. Então, muitos investidores falam assim, eu quero diversificar, comprar tantos apartamentinhos, não sei o quê, eu quero diversificar. Diversificação, ela é boa, só que você tem que entender o porquê que você quer diversificar. Boa. A diversificação sem escassez não faz sentido, e depende muito. Se eu sou investidor de estúdio, eu tenho que diversificar em localizações, em cidades, etc. Mas se eu sou investidor de valorização, eu mudaria meu pensamento. Então, você investidor, eu te sugeria procurar produtos mais escassos, onde que eu tenho uma demanda de revenda menor, porque eu vou ter uma menor concorrência. Ou seja, se a pessoa pesquisar qualquer imóvel nesse condomínio, praticamente ou você é o único vendedor, Rafa, ou um ou dois. Dentro disso que você falou, eu sou investidor, exemplo. Eu tô querendo comprar um imóvel. Você falou perfeito, cara. Se é investidor, tente ir onde será mais escasso, que não tenha tanto investidor. Sim. Eu, Silvinho, como investidor, como eu sei disso? Ótima pergunta. Porque é muito massa. Você falar, faz assim, mas, cara, como? Porque, por exemplo, Rafa, eu posso cair na mão de um corretor que tá querendo só o dinheiro. Sim. E aí ele vai me colocar onde é melhor para ele. Aí que, Silvinho, é a chave da Polo que a gente realmente faz a diferença. A gente não é muito famoso por vender apartamento de 300, 200 mil. A gente é famoso por vender high ticket. A gente recebeu uma premiação semana passada de um prédio que era acima de 3 milhões de reais, que a gente vendeu 65% do prédio, a Massa. Polo. Por que o nosso atendimento é diferente? Porque a gente faz ele entender e faz ele acreditar e ele ver isso na prática. Boa. A gente não fala que vai valorizar, a gente mostra o que aconteceu. Boa. Pela gente ter essa experiência de altíssimo padrão, igual a gente está falando, a gente consegue provar em números, em data, e até em horário, se o cliente quiser, que ele chegou do A para o B e vendeu no C e teve esse porcentagem de valorização e ganho. Quando a imobiliária, às vezes, ela não é muito acostumada a trabalhar para esse tipo de produto, normalmente ela pratica empurroterapia. O que é empurroterapia? Não, compra aqui que você vai ganhar 30%, 40%, 50% e não mostra nada. Só fala que vai ganhar e projeta futuro. É muito complicado projetar um futuro variável. Eu acho, por mais que o imóvel é sólido, é variável. Então, quando você mostra histórico de o que aconteceu, o que essa consultora fez, a região, a localização, você mostra a linha do tempo. A gente, nos nossos jantares com os investidores, quando a gente vai tratar um produto de alto padrão de investimento, a gente sempre mostra a linha do tempo. Por quê? As pessoas precisam enxergar primeiro, quanto tempo e quanto que valorizou.
e se realmente teve venda nesse preço que você projetou. Então, eu acho que é o diferencial. Eu acho que o atendimento do corretor, dos gestores os nossos treinamentos, que a gente treina muito. A gente treina muito. Eu até brinco, toda vez que a Apollo me dá uma função de fazer um treinamento, eu não faço um treinamento, eu abro um PDF ali e faço no Excel. Eu faço um treinamento, uma didática fácil para o corretor entender e passar essa didática fácil para o cliente. Porque não basta só mostrar 1 milhão de números e gráficos. O corretor entendeu? Escreve aqui, o que você entendeu? O cliente entendeu? Então, além disso, a gente trabalha uma didática de treinamentos, por quê? Para o corretor passar isso para o cliente. É a didática para o cliente que não entende o que a gente fala. Exato. Porque assim, Rafa, o que eu falo aqui muito é o seguinte: 11 anos de mercado, 3 anos, tem um que tem 30, tem um que tem 40, tem um que tem 10, tem um que tem 5. As coisas para nós vão ficando muito óbvias. Sim. Velho, não preciso falar isso, eu não preciso falar isso, eu não preciso falar isso. Eu não preciso falar isso entre nós. Sim. Mas pro nosso cliente, cara, o óbvio tem que ser dito, porque o óbvio é nosso. Sim. O óbvio é do Rafa. Sim. Então, quanto mais você simplifica isso pro cara, pra ele é diferente. Por exemplo, o Vinicinho teve aqui, da Ivan. O Vinícius falou uma coisa, cara, que vou fazer 3 anos de mercado, eu nunca tinha pensado nisso, voltado pra linha do aluguel. O que ele falou assim, Silvinho? O aluguel para o investimento imobiliário é um bônus, porque o investimento por si é o próprio imóvel. Sim. Então, comparando investimento imobiliário com investimento financeiro, o aluguel é um bônus. Eu falei assim, caraca, velho. Mas isso é muito óbvio para quem vive isso o dia a dia. Mas para o nosso cliente, por exemplo, você está fazendo uma negociação, o cara quer investir para aluguel no futuro, foi beleza, cara. Sim. Mas, ó, o aluguel aqui, ó, você pega ele, o Vinícius usou essa expressão, cara, pega o aluguel aqui, ó, e vai tomar cerveja com ele. Sim. É bônus. Investimento por investimento é o próprio imóvel. Exato. Daqui 10 anos é um outro valor. A gente fala que é um investimento dobrado, né? É um investimento que você ganha no preço do imóvel, então ele valoriza e fora a rentabilidade que você tem nele. Isso é diferente, por exemplo, a gente fala assim, vou deixar meu dinheiro aplicado. Beleza, vai girando juros compostos, mas ó, Rafa, na linha do tempo, o imóvel ganha. Mas ó, eu tava conversando isso com alguns parceiros do nosso mercado. Investimento, vamos pôr aqui, baixo, 1 milhão no financeiro e 1 milhão em imóvel. Certo. Se você não for um cara robusto no mercado em relação a investimento, você não vai usar esse investimento aqui com juro composto, porque você vai pegar a renda dele e recompor sua renda familiar. Sim. Certo? Se aqui, vamos pôr valores reais aqui, se aqui tá 1,3, 1,4 de renda, e aqui no imóvel você comprou de aluguel, tá 0,5, 0,6, o que vai acontecer? Vamos tirar os dois dinheiros. Sim. Tira os dois dinheiros toda vez. Aqui nós não estamos falando de composto, certo? Sim. Vamos tirar todos os dinheiros. Pum, pum, pum. 5 anos, você tem outro valor. 5 anos, você tem deflação, brother. Sim. Então, aí quando o Vinícius vem e fala que isso aqui é um bônus, é real, velho. Sim. Você pode tirar o dinheiro e tomar cerveja, se você for pensar longo prazo. Sim. Porque o investimento financeiro, todo mundo fala, né, cara? Longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. Longo prazo por longo prazo, se você não for um investidor robusto e não estiver pensando em juro composto, velho, você não tem nem que pensar. Sim, e tem um detalhe também com o imóvel, muita gente esquece como o imóvel é uma moeda de troca. Então, assim, exatamente. Como às vezes eu tô lá ganhando 20 mil por mês, minha esposa ganha 20 mil por mês, a gente tem um apartamento de 1 milhão. Se eu tiver pagando aluguel, para eu pular pro meu futuro ali, a gente sonha em ter uma casa de 3 milhões. Para eu pular pro meu futuro de 0 de patrimônio de imóvel para 3 milhões, eu vou pagar aí nos juros atuais, sei lá, 24 mil reais de parcela, 25 mil reais de parcela, vou pagar para mobiliar, decorar, documentação, enfim, vai ficar mais inviável. Então o imóvel ele serve para escalar, é uma escadinha. Então eu compro um primeiro apartamento de 300, eu compro um terreninho, eu compro isso, por quê? No final eu tenho uma moeda. Exatamente. E você, antes do nosso podcast, falou assim, olha, eu faço negociações de revenda e as revendas estão 100% com permuta. Porque agora chegou a hora da permuta. Da moeda. Porque
vamos pôr, ele pôs esse apartamento de 1 milhão numa casa de 3 milhões. A gente sabe que isso é inteiramente possível. Sim, total. Só que essa casa de 3 milhões, hora que a Selic abaixar, ela vale quanto? E ela vira o quê? Escasso. Exatamente. Eu não sei se na pandemia, você estava iniciando o mercado na pandemia. A gente chegou um momento que a gente não tinha casa de condomínio para vender. A gente chegou um momento, tipo assim, precisa de uma casa terra no condomínio. Não tem. Os consultores estavam vendendo no projeto. Na planta. Porque isso é um cenário de Selic baixa. Ou seja, então, vai voltar a acontecer. Vai voltar. E tá voltando. A gente já tem os indicadores para isso. Isso que é bacana. Então, o investidor que comprou esse imóvel, ele conseguiu permutar agora na Selic alta um imóvel de 3 milhões. Ele teve a valorização do imóvel dele. Esse imóvel de 3 milhões vai valorizar. E quando a Selic bater, se ele quiser pular, bater lá embaixo, e ele quiser vender esse imóvel, que vai estar mais escasso, ele consegue dar um outro grade. Outro grade. Por quê? Por quê? Você comprador ou vendedor, por que o Rafael tá falando isso? Porque, basicamente, o imóvel, ou seja, a sua moeda imobiliária, ela é escassa por natureza. Por natureza. Ponto. Não vai ter mais. Por exemplo, eu moro no Esplêndido. Sim. Esplêndido, 713 lotes. Sim. Rafa, é só 713. Só 713. Pronto, é escassez real. Ah, mas eu quero comprar lá. Não tem. Eu cheguei a negociar no início de 2023, eu negociei lote por 420 mil. Vai lá procurar, ver se tem. Não é, ver se tem por 550. Silvinho, quando eu entrei no mercado, a gente chegou a negociar lá do Esplêndido por 110 mil. Aí. E o engraçado... Mas eu tô falando 23 para 25, sim, Rafa. Sim. 23... Sim. 23 a GSP tinha lote. Você comprava, pagava do jeito que você queria. Vai lá agora. Não tem. E detalhe, você não consegue fazer um Splendid de 2 andares. Ou seja, a localização é única. A localização é única. E conforme alguns condomínios estão posicionados em Uberlândia, e a Uberlândia vai crescer no perímetro, não tem como, ela vai crescer... Não tem cidade limítrofe, né, cara, pra travar. O investidor de casa de condomínio, de lote de condomínio, ele vai estar cada vez... Se ele compra hoje, ele vai estar centralizado. Se ele compra amanhã, ele vai estar mais descentralizado. Se ele tem a decisão de compra para daqui 10 anos, ele vai estar mais descentralizado. E a gente sabe, de todas as grandes cidades, o que vai ficando mais? A gente tem os bairros puxadores de samba, os bairros onde que eu tenho o maior valor de aluguel, o maior preço de metro quadrado, e cada vez que eu fico mais distante desse bairro, o meu imóvel vai valorizar menos. Ou seja, a gente tem oportunidade... Por isso que eu acho que o pessoal fala, quanto que o mercado de Uberlândia vai saturar? Enquanto eu tenho área, eu tenho lançamentos, eu tenho condomínios sendo lançados em boas localizações, vai demorar muito. Sabe por quê? A Uberlândia é uma cidade muito grande, na minha opinião, só que ela tem muita oportunidade de crescimento nos centros. Então, você anda na Zona Sul, você vê, nossa, vai ser um prédio aqui, você vê o desenvolvimento que está sendo do Parque Una, você vê o desenvolvimento da Landscape, você vê o desenvolvimento ali, que vai ser ali na João Severino Rodrigues da Cunha, no Gávea. Então, a Uberlândia, ela está no início do desenvolvimento. Por quê? Você vai em São Paulo, igual você vai muito, você vê os prédios do Itaim. Nossa, cara. Aí você vai perguntar, qual que é a idade do prédio? 8 anos, 10 anos, com aquela fachada. Fala assim, cara, Uberlândia não chegou aqui ainda. Não chegou não, velho. Não chegou nem perto. Não, Uberlândia não tem isso. Cara, eu tô indo muito pra São Paulo, semana que vem eu vou de novo. E aí eu escuto muito aqui de você que quer comprar um imóvel. Ah, meu Deus, esse tanto de trem no Uberlândia, tal. O preço de Uberlândia tá preço de São Paulo. Não é realidade, cara. Nós não chegamos perto de São Paulo, nós não chegamos perto de Goiânia. Uberlândia ainda está com preço muito acessível, Rafa. Sim, e a pessoa tem que entender também muito por trás do preço. Por exemplo, eu fui em Goiânia, faz um mês, fui com sócios em Goiânia, a gente fez um benchmark. Tem empreendimentos que estão mais baratos em Goiânia que em Uberlândia, e boas localizações. Mas por quê? Tudo que a gente ouviu uma frase muito boa que é o que manda na cidade é o plano diretor. Ou seja, se eu tenho um terreno em Goiânia, eu consigo construir 7 mil metros de obra. Se eu tenho um terreno aqui em Uberlândia, na Zona Sul, eu consigo construir 3 mil metros de obra. Ou seja, eu consigo construir menos com um terreno que às vezes é bem ali no mesmo preço. E detalhe, eu tenho a concorrência de incorporadoras muito menor, lá é maior. Ou seja, isso favorece muita coisa, porque assim, eu não duvido que o Uberlândia vai chegar no preço de Goiânia, eu não duvido, porque tudo que a gente está construindo, tudo que a cidade está consolidando, bons projetos, bom desenvolvimento, a gente vai ter um lançamento de um condomínio resort agora. Então, tudo que o Uberlândia está proporcionando e a renda que o Uberlândia tem, proporciona isso.
Eu acho que assim, o imóvel não é caro. O preço faz jus à rentabilidade, porque assim, eu não estaria vendendo a 12, 13 mil reais o metro se não fazesse sentido. Exato. Porque senão não estaria vendendo. E Boa. tá. É. Entendeu? A partir do momento que eu vendo a 15 mil reais o metro e não tá vendendo, então o preço tá errado. Exatamente. Se eu cobro 11, 12, 13 aqui em Uberlândia e tem uma adesão, tem um lançamento e tá vendendo muito, é porque faz sentido. Aí você entra no ponto, estúdio. Estúdio de São Paulo, às vezes, o cara vai e compra por 3 mil, 4 mil reais mais barato que o Uberlândia. O estúdio não tem vaga, e tem uma N oportunidade de estúdio. Então, a hora que você abre o Airbnb, você põe no mapa de São Paulo. Tem 25 mil opções de estúdio, de todo preço e tal. Você abre o Airbnb aqui em Uberlândia, põe estúdio. Você vai ver um no Santa Maria, um no centro, e tem pouco. Então, assim, Uberlândia, ele só tá nesse preço porque ele entrega. Uberlândia entrega muito. Valorização, rentabilidade. Boa. Cara, mas assim, ó... Talvez é um erro meu, que eu não tenha visto e também não pesquisei a fundo, mas grandes players São Paulo Estúdio, cara, tá mais que o dobro de valor aqui. Sim, a gente tem alguns, em algumas localizações que eles vendem no formato de SCP, Sociedade de Contas de Participação, que você consegue ali, às vezes, achar por 16, 15 mil reais o metro. Sim. Então, nessas negociações que o fluxo de pagamento é muito agressivo, às vezes você consegue. E aqui em Uberlândia lançar 11, 12. Só que eu volto na escassez. Não é só preço que manda. Boa. Todo mundo pega um negócio baseado no preço. Se eu tenho... eu até brinco. Se você tem a oportunidade de comprar, você tem um capital para comprar algo que você acredita mais, que vai valorizar mais, e você compra o mais barato, você tomou uma decisão equivocada baseada no seu ego voltado para o preço. Boa. Porque quando você está visando o crescimento e a valorização do seu imóvel, você não pode se apegar muito ao preço. Por exemplo, você vai vender um lote aqui na Nicomedes a 4 mil reais o metro. É caro. Sim, mas comparado com o quê? Exatamente. Quantos lotes na Nicomedes tem? Quantos tem? Então, assim, às vezes as pessoas tomam comparação de preço com algo que não existe. Então, assim, Uberlândia, voltando no caso de estúdio, eu acho que realmente é uma demanda hoje de estúdio ali com 4 mil, 5 mil reais mais barato que São Paulo, faça mais sentido que comprar em São Paulo. Não é porque eu tô defendendo a cidade, Sim. mas é que eu tô defendendo a escassez. Eu O sempre sentido, acreditei num investimento baseado em escassez. Se o investimento ele não tem escassez, se eu não consigo gerar demanda para locação ou gerar demanda para revenda ali futura, não faz sentido. Cara, você falou, perfeito. A galera acha caro, você que quer comprar acha caro, mas sem base. Sim. Sem condicionada ao quê? 4 mil. Cara, Quantos lotes tem disponível à venda? Daqui 10 anos é barato. Sim, e outra. Os grandes players, os grandes investidores que compram localizações estratégicas caras, eles não vendem. Aí que tá o negócio. Pô. Você conhece vários players em Uberlândia que ele tem um ativo, ele vai ficar com o ativo. Se um dia der certo fazer um empreendimento onde que ele vai multiplicar por 30 vezes o patrimônio dele, ele faz. Se não, vai ficar lá. Aí você Porque ele não precisa. Aí você perdeu a oportunidade de estar no lugar dele. E é esse que é o negócio. A gente tem muito cliente que perde a oportunidade de estar no lugar de grandes investidores, investindo pouco. Às vezes eu investo 1 milhão aqui, daqui 5 anos está 5 bilhões. Então, e assim, é real, cara. E é real. Não é... E é real. Conversa. Eu usei um case, por exemplo, essa semana tava um investidor, ele comprou 12 lotes próximo ao Parque Una, antes da notícia do Parque Una, pagou R$450 o metro. R$450 o metro, em 2021. Olha aí. Hoje, ele já teve proposta por R$2.400 o metro em cada lote e não quis. Ou seja, 400%, 420% multiplicação do patrimônio dele. Aplique isso em qualquer lugar e vê se dá. Não dá, e não dá com a solidez. Com essa solidez, com essa certeza. E outra, ele não precisa vender tudo. Ele vende 6, fica com 6, espera os caras construir, valoriza mais. Rentabiliza já real e valoriza mais para daqui 5 anos. Exatamente. Meu irmão, você viu que é rápido, Sim. passa voando. A gente ficava aqui mais umas 3 horas conversando sobre. Mas assim, para finalizar, Rafa, no seu ponto de vista, Rafael Nogueira, Sim. 3 pontos agora voltado para os seus gestores, voltado para os seus corretores, voltado para o mercado de transação imobiliária. Certo.
3 performances, 3 coisas que mudaram sua vida e fez o Rafael Nogueira ser o que o Rafael Nogueira é hoje. Vamos lá. Primeiro de tudo, disciplina. Fazer o que tem que ser feito, não culpar os outros pela sua falta de vontade de fazer algo. Boa. Disciplina. Disciplina é primordial. Segundo, estude. Eu não tô falando de estudar, você ouvir, você chegar ali e falar assim, vou ouvir um podcast, mas não vou ler o livro. Ou vou ler o livro e não vou ouvir um podcast. Boa. Então, esse estudo, ele vai ampliar tudo. Eu ouço o podcast, eu leio um livro, eu vou numa palestra, eu pago um network, igual, assim, tem que ter esse universo. E terceiro, primordial, não tenha preguiça. Boa. Porque eu acho que, assim, eu vejo muita gente com muito talento, Silvinho, e a gente brinca, porque se você pegar na história da Apollo, eu olhava pessoas que eu falei, cara, que cara eu bom. nunca vou ser esse cara é comunicativo, ele é talentoso, ele tem uma oratória, ele tem todo esse perfil, eu não tenho, cara. Só que ele era o quê? Preguiçoso. Boa. Ele era o cara que acordava tarde, chegava tarde, não ia na reunião. Então, assim, se a gente une tudo, disciplina, tudo, estudo, e essa vontade, cara, ninguém te para. Boa. Ninguém te para, não me parou e não parou muita gente que eu conheço. Isso eu Massa. acho que... E você viu muito talento ficando pra trás. E eu vi muito talento, e eu vi muita pessoa desenvolvendo. Eu via gente, assim, Silvinho, eu vi gente saindo, assim, de uma dificuldade financeira extrema, Massa. comprando a primeira casa, comprando Nossa. o primeiro carro. Eu vi o corretor meu na época, que o filho dele tinha voltado a estudar em escola pública. Não que a escola pública seja ruim, mas... Não, mas é diferente. O sonho dele era pôr na particular e chegar assim em mim no final do ano. Rafa, matriculei meus 3 filhos em escola particular. Isso é o esforço do cara. O cara conseguiu mudar o patamar de vida dele através desses 3 pontos. Isso aí. Cara, isso faz diferença. Muito obrigado. Parabéns pela sua dinâmica, pelo seu sucesso. Você é um cara que eu falo de você no mercado, que você é um cara... você mostra isso pela disciplina visual que você tem. Você é um cara bem informado. Parabéns por isso, meu irmão. Só continua. O nosso mercado de corretagem precisa de você. Você é uma referência. Você está hoje como um diretor e gestor de uma grande imobiliária, mas você passou por todo o processo e sabe nos ensinar. Sim. Continue assim. Muito obrigado, meu irmão. Aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Vamos lá. Primeiramente, Silvinho, obrigado pelo convite. Seu podcast eu acho que foi uma virada de chave para Uberlândia, porque a gente precisava ouvir outros profissionais, então eu ouço seu podcast, eu ouço outros profissionais que às vezes eu tinha curiosidade de ouvir, então você facilitou esse acesso ao conhecimento, que eu volto no segundo ponto, que é estudar, então parabéns pelo que você está fazendo. Rede social, eu sou um cara bem low profile, mas eu tô mudando isso, porque igual eu falei, a Apollo gera desconforto, então a Apollo falou assim, Rafa, você precisa de uma social media. E não é assim você precisa, você vai ter uma social media. Então, assim, a Apollo gera desconforto, que é uma questão que eu era acomodado. Sim. Então, eu tô com social media agora para fazer nossos trabalhos. E vocês me acham no Instagram. O meu Instagram é Rafael Nogueira com PH e com mais 2 As no final. Rafael Nogueira A. Beleza, pessoal? Me segue lá. E tamo junto, Silvinho. Show, Tudo que você cara. precisar do mercado imobiliário, a gente tá à disposição, como Rafael, como Polo. Show. Eu te agradeço muito. Eu conto com você. Conte comigo também. A Apollo é uma grande parceira que eu tenho. Eu quero ser amigo de vocês. Esse é uma pegada que eu tenho de vida, Sim. não só no mundo imobiliário. Obrigado por isso. Continua. E, cara, 2023 eu fiquei offline fazendo bons negócios. Depois que eu comecei a aparecer, escutei do meu mentor hoje, Joel J, que o mais conhecido vence o melhor. Não basta a gente ser bom igual você é, mas, cara, nosso cliente tá aqui dentro, velho. Sim, sim. Eu entendi isso. E se você junto o mais conhecido com o melhor, esquece. o céu é o limite. Obrigado pelo Silvinho. seu tempo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tamo Valeu junto. demais. Um abraço. Muito obrigado a você que acompanhou e esteve até aqui. Rafael Nogueira deu aula. Você que quer comprar ou vender o seu imóvel. Você que é corretor e está querendo começar ou já está. Rafa deu aula. Obrigado mais uma vez. Tamo Obrigado, junto. Silvinho. Se você gostou, encaminhe esse podcast para alguém que você acha que vai fazer diferença. O Rafa tá aqui, deu a rede social dele. Tamo junto, muito obrigado. O podcast A Moeda Imob está toda quinta-feira às 19 horas no Spotify, no YouTube. Nos acompanhe lá, deixe seus comentários e as suas percepções. Tamo junto, um abraço, até o próximo.
com Deus. Valeu!